está tudo bem mesmo? Vai ficar melhor, pode ter certeza disso, ok? Muito boa tarde, boa noite ou boa madrugada, de repente você que está nos assistindo neste momento, se você clicou é porque tem um interesse em saber o assunto que nós vamos falar neste momento. Bom, primeiramente quero agradecer a você e me apresentar. Sou Luiz Vigilato, sou pastor evangélico há 28 anos, agora dia 7 de setembro, praticamente amanhã, quinta-feira, nós estaremos 28 anos de ministério, 28 anos buscando a presença de Deus e estando na presença de Deus. E nós queremos, neste momento, que são 28 anos de muita luta, e são 28 anos de prazer de fazer a obra de Deus. Nada de dizer que a obra de Deus é cansativa, a obra de Deus é isso, é um espinho. Ai meu Deus, servir a Deus é terrível, né? Como eu ouço muitas vezes e vejo em algumas páginas do Facebook. Eu quero dizer para você que é prazeroso servir a Deus. É prazeroso saber que existe um Deus que praticamente não fizemos nada a não ser sermos pecadores para realmente Ele estar do nosso lado, nos livrar do pecado e nos tornarmos justos através de seu sangue. E isso é maravilhoso. São 28 anos, é claro, né, que houve altos e baixos, mas nunca desistimos daquele que realmente deu a vida por nós. E eu quero trazer para você no dia de hoje, como eu disse, hoje é quarta-feira, amanhã, vamos fazer amanhã, dia 5 de setembro de 2017, são 28 anos nessa estrada. E nós resolvemos criar, né, com essa experiência que nós tivemos, resolvemos criar um curso de manutenção. É um curso onde você possa trazer benesses para a sua igreja. O que significa isso, pastor Luiz? Significa uma igreja com resultados. Eu pergunto para você, como é que está a sua igreja? Como se encontra hoje a sua igreja? Como se encontra hoje a situação dos seus obreiros, a situação das ovelhas, a situação até mesmo financeira da sua igreja, a sua situação financeira, a situação financeira dos seus membros, das ovelhas, como é que está? A igreja está sendo um sucesso? A igreja tem crescido? O povo tem sido abençoado? Tem acontecido milagres na sua igreja? Deus tem operado na sua vida e na vida das suas ovelhas? Essa pergunta eu faço para você, meu amado, sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma situação na igreja do Brasil, principalmente na igreja brasileira, qual nós conhecemos, uma situação de pouco caso, uma situação de descaso, de líderes e até mesmo da própria igreja e da própria membresia. Ou seja, a casa de Deus está, de certa forma, abandonada. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a palavra de Deus está sendo colocada de lado. A palavra de Deus tem sido colocada como um segundo plano ou plano B. Não se coloca mais como prioridade a palavra de Deus na casa de Deus. Na casa de Deus, Deus está sendo o inquilino. Essa é a realidade. Por que isso? Você tem observado se a tua igreja tem realmente acontecido milagres? Tem acontecido situações de mudança na vida das pessoas, na vida das ovelhas? Eu repito isso constantemente para que você possa entender se sua igreja não tem tido um crescimento, não tem tido agregado mais famílias, pessoas novas, significa que alguma coisa está errada. Não seja como aquele pastor, né? Aquele pastor de visão, aquele visor, né? Normalmente o jumentinho usa. Não seja esse pastor jumentinho. Você tem que ter uma visão ampla. O que significa visão ampla? A visão ampla é saber quantas famílias entraram esse mês para a tua igreja. Quantas vidas novas vieram agregar valor na sua igreja? Quantas pessoas ou quantas ovelhas da sua igreja participam verdadeiramente da igreja? Ou seja, são dizimistas fiéis, são ofertantes constantes, são pessoas que participam da limpeza da igreja, ou mesmo colaborando com a luz, com a água, com o aluguel da igreja, colaborando até com você, meu líder querido. Agora você pergunta, mas colaborando como? Colaborando, participando, não sendo aquelas pessoas que vêm no domingo, o famoso crente McDonald's, eu chamo de crente McDonald's, que ele vem na igreja somente no domingo para tomar um lanchinho, né? Que o lanchinho seria a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo restrita na igreja, então eu chamo de lanchinho, já não é uma feijoada mais, já não é aquela macarronada, aquela lasanha, o alimento da palavra de Deus hoje se tornou um McDonald's, um fast food.
Ou seja, a pessoa vai no domingo na igreja, canta, um monte de testemunho, um monte de gente falando um monte de borracha, um monte de abobrinha, e a palavra de Deus, ó, como diz o falecido, dizia o falecido Chico Anísio, o salário, ó, né? Então a palavra de Deus está desse tamanho. O cidadão lê um versículo, faz um comentáriozinho, dá a bênção apostólica, pronto, acabou a reunião. Aí lá vai a ovelha para sua casa triste, abatida, sem solução do seu problema. Por quê? Porque não ouve a palavra, porque não teve palavra. Como é que está a sua igreja, meu querido? Tem agregado valor à vida das ovelhas? A palavra que você tem trazido, a palavra que você traz, tem trazido paz aos corações? Tem edificado a igreja? Ou você é aquele famoso pastor, né, chamado pastor chicote, só sabe bater na ovelha, e bate na ovelha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e no domingo então a surra é dobrada, né? Aí o cara começa a semana, a ovelha começa a semana assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, mais uma semana. Ai, não aguento mais. Ai, eu não sei se eu vou na igreja domingo não, esse pastor só não fala nada, eu volto pior na igreja. Eu falo isso, meu amado. Talvez você esteja até rindo, né? Sorrindo, muito legal você estar sorrindo. Mas eu lembro de uma situação da minha família, eu falo para você da minha família. A minha mãe ia numa igreja, uma igreja cheia de doutrina, uma igreja que não podia cortar cabelo, não podia rapar o sovaco, não podia rapar a perna, não podia, um monte de não podia. Então minha mãe ia para a igreja, e quando voltava da igreja, voltava num mau humor terrível. E meu pai discutia com ela, havia aquela discussão da janta, porque ela chegava da igreja 10 horas, às vezes 11 horas da noite, e meu pai questionava, pô, mas que igreja é essa que fica até 10h30, 11 horas da noite? Ah, hoje, a minha mãe, né? Hoje Deus falou tremendamente, e nós tivemos, se fosse até mais tarde, até mais tarde para assistir, porque o pastor é uma bênção, o pastor é brasa pura, o pastor é um homem de Deus. Agora eu pergunto para você, qual homem de Deus que não tem o entendimento de saber que aquela mulher tem um marido, e aquele marido exigente, que não é crente, vai querer a janta na hora certa, vai querer a mulher cedo em casa, e de repente aquela mulher chega, como o meu caso, o caso da minha mãe, chegava em casa 10h30, 11 horas da noite, a igreja na cidade, perto, mas a igreja fechava 10h30, toda a reunião de domingo era até 10h30, 11 horas da noite, durante a semana ia até às 10 horas, porque aquela coisa de Deus está falando, quando Deus fala, aquela conversa fiada de nego que não tem o que fazer, e fica segurando o povo até 10h30, 11 horas da noite. Aí chega em casa, acontece o que acontecia com a minha mãe. O meu pai brigava com a minha mãe, havia aquela discussão, e meu pai comentava sempre, afinal de contas, você foi para uma igreja, você vai indo do inferno, porque você vai para a igreja e volta transformada. Eu quero uma janta, não tem janta pronta, e você manda eu me virar, e você como mulher, o que você aprende na igreja? O que te ensinam na igreja? Quantas e quantas vezes eu vi meu pai perguntando para minha mãe, quantas e quantas vezes eu vi meu pai triste, abatido, porque não tinha uma janta, às vezes a roupa para trabalhar no outro dia não estava pronta, passada, aquela coisa, aquela obrigação de mulher. Ela falava assim, mas a prioridade minha é a igreja do Senhor. A prioridade minha é a igreja do qual eu sou membro. Quer dizer, a prioridade era a igreja, não era Jesus. Então existia uma situação que meu pai ficava revoltado. Graças a Deus, nos últimos dias da vida do meu pai, nos últimos 2 anos da vida dele, ele veio a falecer há mais ou menos 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, e ele antes de falecer, nós tivemos, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de trazer meu pai para Jesus, batizá-lo, nós batizamos ele num rio, e ele, a partir daquele momento, ele mudou muito. A minha mãe já faleceu há 13, 14 anos atrás, mas morreu na presença de Deus, mas com aquela pouca sabedoria de uma mulher sábia, onde está lá no livro de Provérbios, no Provérbios 31, que fala da mulher sábia, a mulher sábia que edifica a sua casa. A minha mãe foi muito difícil para ela aprender a edificar a casa, até nós fomos até ela, trouxemos para a nossa casa, ela ficou vários meses morando com a gente, e a gente levava para a nossa igreja, e lá ela aprendeu uma outra doutrina, a doutrina da graça, a doutrina de ser uma mulher sábia, a doutrina. Então, nos últimos
2 anos ou 1 ano da vida dela, ela aprendeu a ser uma mulher que realmente cuidava do marido e cuidava das suas obrigações com a igreja. Bom, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você, meu amado, minha amada, porque de repente a sua igreja está vazia por causa de certas situações. Até que hora vai o seu culto? Até que hora você vai segurar as mulheres que de repente têm maridos incrédulos? Né? Até que hora? Às vezes você não tem a família toda, às vezes você fala assim, mas o marido dela é endemoniado, o marido dela não quer nada com Deus. Não é questão de não quer nada com Deus, falta de sabedoria sua. É você que é culpado. Se a pessoa não vem para a igreja, a culpa é nossa. Nós somos o culpado. Nós, pastores, bispos, apóstolos, seja lá o que for, nós somos os culpados das igrejas se esvaziarem. Não coloque a culpa no diabo, não, porque muitas vezes o diabo até para na porta da igreja e fala, rapaz, eu não estou fazendo nada, não precisa nem de ajuda. O pastor já me ajuda. Aqui, isso aqui, o próprio diabo ainda comenta, fala assim, isso aqui não é aprisco de ovelhas, isso aqui é um matador de ovelhas. Praticamente eu nem estou precisando trabalhar mais, porque os pastores já estão fazendo o serviço. Olha só aquele obreiro, o jeito que ele trata a membro da igreja. Olha só aquela obreira, né? O jeito que ela trata, entendeu? Então, as pessoas que estão na igreja se sentem donos da igreja e eles querem colocar a doutrina deles, doutrina do homem, doutrina da mulher. Há poucos dias atrás eu estive numa igreja onde tinha uma convidada de uma cidade vizinha. Ela veio trazer a palavra. E uma igreja, vamos dizer, uma igreja da graça, vamos dizer assim, uma igreja onde não existe essa coisa de proibir a mulher de usar calça comprida, é claro, desde que esteja de uma maneira, né, decente, não aquela calça. Bom, o que dizer? Você sabe o que eu estou querendo dizer. A palavra de Deus diz, aonde há o Espírito de Deus há liberdade, mas não libertinagem, liberdade. E aquela mulher com aquela roupona parecendo uma velha, né, uma moça de 23, 24 anos, usadíssima por Deus, aquele baita saião rastando, parecendo uma bruxa, só faltava vassoura, né? Aquele cabelão comprido, passar perto da mulher, você sentia aquele cheirão de subaqueira braba, que a gente sabe que subaqueira é demônio, né? Você não sabe, aquele fedozão é demônio. Mas tudo bem, não vamos discutir isso aqui agora. A mulher subiu no púlpito lá e tal, aquele cabelão grande, começou a rebalar bacana, aquela coisa toda, e começou a falar de calça comprida, e começou a falar de batom, e começou a falar de shorts, e começou a falar de roupas íntimas, que ela dormia de roupão, que ela jamais na vida dela ia dormir somente de calcinha e sutiã, que isso era pecado diante de Deus. Eu falei, caramba, rapaz, eu ouvindo tudo aquilo, eu falei, Senhor Jesus, será que esse pastor é débil mental? Será que esse pastor tem algum problema mental, que ele não pode tirar essa mulher o microfone, ele está matando a igreja? Aí todo mundo, as mulheres principalmente, começaram uma a olhar para a outra, né? Uma a olhar para a outra, assim, tipo, o que está acontecendo na igreja? O que está acontecendo? Conclusão, a mulher falou um monte de borracha, ficou lá 40 minutos falando abobrinha, e o pastor atrás lá assim, sorrisinho. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ah, Deus, na boca dessa mulher. Gente do céu. Aquele pastor, isso faz 3, 4 meses atrás, mais ou menos, a igreja, depois desse culto, a igreja diminuiu pelo menos uns 30%. Uns 30% das pessoas que estavam na igreja diminuíram. Cadê as pessoas? Aquela pregação, eu costumo dizer assim, a pregação de chicote, que a mulher fala, eu sou chicote, comigo a mulher é ou não é, né? Aí depois de alguns dias, essa mesma senhora, que é a senhora, apesar de seus 25 anos, já tinha casado a 3ª vez. Já tinha 3 relacionamentos, um filho com cada cara, e não era casada, na verdade. Então, muito cuidado com o que você coloca no púlpito. Muito cuidado com a pessoa que você coloca no púlpito. Não é porque a pessoa veio da outra cidade, não é porque a pessoa, a aparência de crente, né? Aquela coisa de vestidão, cabelão, aquela coisa séria, comportada, a Bíblia aqui assim, irmão, Pai do Senhor Jesus, Pai de Deus, irmão, Pai do Senhor, irmão, isso é tudo, aparência tem enganado muito, porque o diabo trabalha com aparência. A palavra de Deus diz que o diabo é como um anjo, né? Ele vem como um anjo, né? Ele vem assim de uma maneira pezinho de veludo, que eu costumo dizer. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo na nossa igreja. O que você tem feito para poder agregar valor para a sua igreja?
Será se a água que você serve na sua igreja tem sido geladinha? A ovelha tem se alimentado da palavra? Será se o banheiro da igreja é aquele banheiro, né? Ou você só tem um banheiro na igreja? Onde aquela almarada, né, que faz xixi todo quanto é canto, depois a mulher fica, né? Como é que vai usar esse banheiro? Eu tenho visto igrejas com um banheiro somente. Às vezes entra a mulher, sai a mulher, entra o homem, depois entra... Você está me entendendo? Isso não existe em nenhuma igreja. Quer dizer, não existe assim maneira de pensar, mas existe. Existe pastor que quer economizar no aluguel. Não, infelizmente eu não posso pagar um aluguel melhor. Chama os membros para conversa. Chama a membresia para irmãos. Nós temos somente um banheiro, nós precisamos de um salão melhor. Um salão com pelo menos 2 banheiros. Nós precisamos. Então, vamos orar a Deus e vamos abrir a mão. Não é somente orar, mas é abrir a mão e meter a mão no bolso. Meter a mão no bolso e vamos alugar um salão melhor. Tem que ter. Irmãos, pastor, é autoridade. Você tem que ter autoridade sobre a tua igreja. A autoridade que eu quero dizer não é mandar. A autoridade, irmãos, nós teremos o melhor. Eu fui numa igreja uma vez, olha, vou dizer uma coisa para vocês, cara, eu nunca mais volto naquela igreja. Eu sou visitante, visito algumas igrejas para fazer minhas pesquisas, para poder fazer o curso, melhorar o curso que nós falamos, igreja com resultado. Então nós visitamos as igrejas para ver os defeitos da igreja, mas claro que a gente não comenta, nós falamos no curso, não falamos o nome da igreja, não damos nome aos bois, não, isso não. O nosso interesse é chegar na igreja, examinar a igreja, ver o quê? O que nós analisamos? O salão, as cadeiras estão confortáveis, vamos no banheiro ver se o banheiro está de acordo, se tem um papel higiênico decente, porque normalmente tem alguns pastores que compram lixa, né? Os obreiros não compram papel higiênico, eles compram lixa, achando que, né, o bumbum dos membros da igreja é madeira que tem que passar e lixar, né? Não é madeira, tem que ser um papel higiênico, né? Um banheiro cheiroso, se o banheiro tem lá um desodorante, né? Uma toalhinha para enxugar a mão depois lá, um espelhinho para poder se arrumar o cabelo e tal, quer dizer, não é meu caso, mas a gente, né, vê a barba, aquela coisa toda. Um banheiro decente, um banheiro com a porta onde você possa, né? Você sabe aquela coisa de você fechar a porta, ou às vezes tem que ficar com o pé assim, né? Segurando a porta e fazendo ali a necessidade para ninguém entrar, porque nem trinco na porta não tem. Não tem nem uma fechadurinha para fechar a porta. Aí o cara quer ter crescimento, o cara quer que a igreja dele seja abençoada. E às vezes o dízimo e oferta, quem é da igreja dele, ele gasta com tudo, menos com a igreja. Pastor, invista na sua igreja. Obreiro, invista na sua igreja. Se você quer ser pastor amanhã ou depois, aprenda a investir nas suas ovelhas. Porque quando você investe nas suas ovelhas, você tem resultado. Quando você tem um banheiro limpo, ou 2 banheiros, melhor, 2 banheiros limpos, eu estou dando dica para você, para que você possa despertar, acordar, para você ter uma igreja com resultado. Isso faz parte do nosso curso. Estou dando uma dica para você, que é uma dica que você já sabe, mas não coloca em prática. Se você não coloca em prática, não resolve. Nós temos um curso que é uma igreja com resultado. Você quer uma igreja com resultados? Então comece a mudar o seu padrão de atender as suas ovelhas. Ovelha é que nem cliente. Eu estava até comentando num vídeo que eu comparo a ovelha como um cliente de restaurante. O cidadão vai no restaurante, ele está pagando. Se ele não for bem atendido, se o garçom estiver de mau humor, a comida não estiver boa, nunca mais ele volta. E ainda fala mal ainda. Oi, rapaz, tive num restaurante e tal, é um lixo, é um nojo. Então, conclusão. Aí o cara fecha a porta, pô, rapaz, não deu certo o restaurante, fiquei 2 anos com o restaurante, o povo não vem, rapaz, não sei o que está acontecendo. Claro, não sabe não, ele não está a par do que está acontecendo. Ele não está a par. Eu já fui diretor de vendas, já fui diretor de rádio, já trabalhei no rádio muitos anos e fui diretor de vendas. E uma das coisas que eu priorizava era o cliente. Eu priorizava o atendimento ao cliente, queria ver meu cliente ter resultado, o cliente ter retorno. Então eu fazia o possível que o jingle dele, a propaganda dele, fosse tocada dos melhores olhares e fosse produzida de uma maneira onde as pessoas podiam ouvir e gostar da propaganda. Há uma propaganda que nós fizemos no Mato Grosso do Sul, quando éramos diretores de uma rádio lá no Mato Grosso do Sul. Fizemos uma propaganda de um dentista que hoje, o Dr. Herbert, é muito amigo meu. Hoje ele é dono de uma pousada em Camboriú. Deixou a odontologia para poder ter a sua pousada lá em Camboriú. Uma pessoa maravilhosa. E ele mudou totalmente o faturamento dele com apenas um jingle, uma propaganda que nós fizemos. Criamos do nosso jeito, para ter resultado.
ele foi um dos dentistas que teve mais retorno em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tanto é que hoje deixou tudo para estar numa pousada. O que significa isso? Significa atendimento ao cliente. Eu sempre dizia para ele, doutor Herbert, quanto mais eu tratar o seu cliente de uma maneira legal, e chegou um momento ele pedir instrução para mim, falou, Luiz, como é que eu faço para poder ter mais clientes? Bom, eu vou fazer a sua propaganda, agora, resultado da propaganda vai ter, agora, para o senhor manter o seu cliente, aí é com o senhor. Mas como é que eu faço isso? E nós demos algumas instruções para ele. Era uma clínica dentária na rodoviária de Campo Grande. O que nós fizemos? Mudamos toda a estrutura, fizemos lá um café, colocamos um cafezinho gratuito, colocamos uma bolachinha, colocamos suco. Mas para as companhias, não para a pessoa que ia fazer o tratamento. A gente já orientava, né? Deixava orientado, olha, isso aqui é para as companhias, para os acompanhantes, porque você que vai fazer o tratamento, ou vai arrancar um dente, ou vai fazer alguma situação, você não pode comer nada até depois. Agora, depois que passar pelo dentista, você pode tomar um suco, Era assim, e a secretária orientava as pessoas, mais de 20 pessoas assim, sentadas na fila, esperando o atendimento do Dr. Herbert, um dentista fantástico. Por que eu estou dizendo isso? A igreja, o que isso tem a ver com a minha igreja, pastor? Bom, se você não atende bem o seu cliente, que é a ovelha, mas a ovelha, gente, pare de colocar as coisas nas costas de Deus. Se a sua igreja não está crescendo, a culpa é sua. Porque Deus te deu todas as ferramentas, te deu a Bíblia para você estudar, te deu sabedoria para você pregar. Agora, se você tem uma igreja de qualquer maneira, uma igreja que tem um banheiro só, onde o homem, desculpa a expressão, o homem mija para tudo quanto é lado, parece um chuveirinho. A mulher entra no banheiro, olha aquilo, vai fazer o quê? Vai fazer xixi como? Em pé? Me poupe, né, pastor? Dá licença, né? Pelo amor de Deus, acorda para a vida. E ainda você quer dizer que é homem de Deus que cuida das suas ovelhas com amor. Porque é dela que você tira a lã. A Bíblia diz que é dela você tira a lã, dela você tira o leite, dela você tira o seu alimento. Entendeu? E se você tratar bem as suas ovelhas, você vai ser bem tratado por elas. Então, dê uma cadeira adequada, dê um púlpito adequado, trate os seus obreiros com dignidade, trate seus obreiros como homens dignos, não trate como eu tenho visto aí, né? O pastor, o apóstolo xingando o obreiro no meio de toda a população, no meio do povo, lá tem 1000 pessoas. É uma igreja que funciona porque tem televisão, cara. A televisão e o rádio é importante, claro que é. Só que a pessoa vai uma vez só, quando vê o apóstolo ou o obreiro, eu tenho visto, se quiser eu coloco até um vídeo para você ver aí, um babaca de um apóstolo, chama de babaca porque é um imbecil, porque ele não sabe que amanhã depois ele pode pagar um preço alto pelo que ele está fazendo, humilhando o obreiro, né? Humilhando o obreiro com uma senhora, uma entrevista lá. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Por quê? Ridículo para ele, não para o obreiro. Porque quem está sendo humilhado é o obreiro. E a Bíblia diz o quê? Os humilhados serão exaltados. É aquele que humilha, será humilhado. Então, é isso que é. Mas aguarde que logo, logo, Deus não deixa se escarnecer, não. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: trate os seus obreiros com dignidade. Trate os seus obreiros de uma maneira digna. Eu costumo dizer o seguinte: nós tínhamos uma igreja em São Paulo e o obreiro recebia um salário. O obreiro tinha salário. Desde que trabalhasse direitinho, trabalhasse, né, da maneira correta. Agora eu pergunto para você: você conhece alguma igreja que paga o obreiro? Que dá o obreiro? Tem igreja que toma do obreiro. Não paga uma pizza. Gente, eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu ministério. No nosso ministério, o pastor, ele é orientado a trazer os obreiros para o lado dele. A igreja, a ovelha é para o lado dele. É um pastor participativo, é um pastor que visita as ovelhas. E tem mais, uma vez por semana, pelo menos, na quinta ou na sexta-feira, depois da reunião, pede-se 2, 3 pizzas para comer com os obreiros. Abre-se um refrigerante e faz toda semana. Por quê? Às vezes os obreiros não recebem nada, são voluntários. E sendo eles voluntários, tem que ser tratado com dignidade. Eu vejo aí obreiros trabalhando, chegam de manhã na igreja até à noite, não ganham nem um lanche, ganham só xingamento, é pastor xingando, é pastor maltratando. Desgraça, sai daqui, seu inútil. Eu vivi isso em Ribeirão Preto. Eu fui despejado numa igreja por causa que eu falei a verdade. O pastor vai até assistir esse vídeo, o pastor, o bispo, né, que colocou eu para fora da igreja. Eu saí da igreja
Eu saí da igreja, eu fui assim, despejado, que eu morava na igreja, por falar a verdade, porque o bispo estava mentindo na cara, descaradamente mentindo no púlpito. E eu fui fazer um comentário com o bispo, falei, bispo, o senhor está errado, o senhor não está certo, o senhor não está fazendo nada disso. O senhor disse que está no jejum, mas o senhor está na churrascaria. Eu mesmo levei o senhor na churrascaria, e na reunião o senhor está falando que está 21 dias de jejum, isso não é real, isso não é legal. Nossa, o bispo quis me bater, cara, mas bater em mim é difícil, né? Não é fácil não, né? Não é fácil bater no gordinho aqui, não é fácil não, né? Aí, conclusão, devido a falar essa verdade, eu fui praticamente, e foi colocado na rua, né? Lá em Ribeirão Preto, e teve até uma família da própria igreja de obreiros que me receberam em sua casa. Eu fiquei um tempo lá até arrumar um trabalho, voltar na minha vida de radialista novamente, que eu larguei tudo para servir a Deus, no fim eu estava servindo o homem, né? Mas essa situação à parte, hoje eu me coloco tem assim autoridade nesses 28 anos que eu faço, nesta quinta-feira, 7 de setembro de 2017, eu creio que eu tenho autoridade para dizer para você o que é certo e o que é errado dentro de uma igreja. Dentro do que eu estou dizendo, falando em tratamento de ovelhas, como você deve tratar a sua igreja, como você deve ordenar e coordenar a sua igreja para ser uma igreja de resultados, uma igreja que tenha um povo abençoado e, naturalmente, você é abençoado. Igreja abençoada, povo abençoado, você é abençoado. Este é o papel que nós criamos esse curso para poder orientar você, ok? Bom, esse é um pequeno vídeo, a gente sempre fala que é pequeno, mas nunca é pequeno, já se passaram 26 minutos, eu tenho ainda 4 minutos para falar com você. E nesses 4 minutos, eu quero dizer para você o seguinte, esse curso é um curso simples, é um curso que vai mostrar algumas coisas que você já sabe, soluções, ideias, dicas para você fazer com que a sua igreja cresça, para que você possa ter mais membros, para que você possa ter uma igreja harmoniosa, uma igreja abençoada, uma igreja onde eles possam fazer as coisas voluntariamente. Você vai ter com certeza um voluntário para pagar a conta de luz, um voluntário para pagar aluguel, um voluntário para pagar a água, um voluntário para comprar material de limpeza para a igreja. Você vai criar uma situação onde os membros vão ter amor, prazer em trabalhar na igreja, prazer dos obreiros em te ajudar, prazer em fazer evangelização. Cara, é um método incrível que nós criamos para você. São dicas fantásticas. Talvez você fale, mas isso eu já sabia. Mas dizer que já sabia, mas não colocar em prática não resolve. Nós ensinamos você dicas para você colocar em prática e ter resultados imediatos. Esta é a nossa informação para você. É um curso voltado para quem realmente quer um crescimento sustentável da sua igreja. Eu sou o pastor Luiz Vigilar, uma igreja com resultados. Você quer resultado na sua igreja? Você quer realmente resultados? Então clica, acesse o curso, adquira o curso, que eu tenho certeza que essas pequenas dicas, você pode, como eu disse, pode até dizer, mas isso eu já sabia, isso eu já sei, mas colocar em prática, essa é a ideia. Forte abraço a todos, Ministério Internacional do Evangelho Pleno, no nome de Jesus, eu estou à sua disposição, vai aparecer o nosso Zap, ou nosso Facebook, ou mesmo o nosso site, para você entrar em contato. Se você quiser uma palestra ao vivo, uma pregação, nós levaremos para você, com certeza, muitas bênçãos de Deus para o teu ministério. Forte abraço a todos, Deus abençoe a todos. Fui, porque o tempo não para. Tchau.